Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. Que bom ter você aqui comigo, disposto a aprender, disposto a se conectar com Deus. Esse é o principal propósito desse programa, conectar você a Deus, com certeza, apresentar você as boas novas do reino. Olha, essa semana nós estamos falando sobre erros, sobre falhas, sobre deslizes. A gente costuma sempre fazer um apelo, né? Um incentivo, não erre, não peque, não minta, não engane, não. Está sempre relembrando isso. Mas e o que fazer quando nós erramos? Foi o que nós já aprendemos essa semana e as lives estão salvas aqui para você conferir no canal. Hoje em específico nós vamos falar sobre uma brincadeira muito perigosa que costuma nos pregar peças de uma forma muito sutil. E que brincadeira é essa? Brincar com o nosso próprio erro, com a nossa própria fragilidade, com a nossa própria fraqueza. Se a gente conhece os nossos pontos fracos, se a gente conhece aquilo que para nós é uma tentação, nós precisamos criar mecanismos para nos proteger, né? Para nos afastar, como diz a Bíblia, fugir da aparência do mal. Nós vamos ler um texto curto, porque nós já conhecemos ele. Se você não conhece, eu já quero convidar você a dar uma passadinha aqui no canal, porque nós falamos uma semana inteira só sobre esse personagem bíblico específico, que nós vamos relembrar um pouco da história dele e trabalhar esse tema hoje, né, que é o não brincar com o erro, não brincar com as fragilidades, não brincar com o pecado em si. Você vai abrir aí no livro de Juízes, se você estiver com sua Bíblia aí, ou no seu aparelho de telefone. Juízes 16 vai contar a história, um trecho da história de Sansão, que são vários capítulos que vai falar desde o nascimento de Sansão, aliás, desde a promessa que Deus fez para os pais dele, até a morte de Sansão. Está no livro de Juízes. E nós vamos ler um recorte aqui no capítulo 16, bem a partir do versículo 6, tá bom? Nós vamos ler aqui um período em que Sansão esteve vários dias em contato com uma prostituta. E essa mulher, essa Dalila, tão conhecida, ela lhe trouxe não só a morte, né? Não só lhe proporcionou que ele caísse no laço daqueles que queriam lhe prender, como Sansão nos ensina uma lição muito importante aqui, que é a de não brincar com o perigo, não sorrir na cara do perigo, como a gente costuma dizer, né? Vamos ler então, versículo 6, que diz: Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmida, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila amarrou Sansão. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro, como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Versículo 10, Dalila disse a Sansão: Você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Enfim, nós vamos fazer uma pausa aqui, para nós entendermos o contexto disso aqui. Isso aqui se repete por vários dias. Em várias ocasiões, Sansão mente para Dalila, que insistentemente lhe pede que conte o segredo da sua força. E por que ela queria saber esse segredo da força? Porque os filisteus haviam prometido para ela uma recompensa se ela revelasse o segredo da força dele, porque eles queriam fazer cessar aquela força de Sansão para, enfim, conseguir prendê-lo e se vingar dele, já que ele tinha matado tantos filisteus, né? E causado muitos prejuízos financeiros também nas terras dos filisteus. Mas o que eu quero transmitir para você essa manhã? A mensagem principal aqui é de que Sansão, desde que se entende por gente, nós aprendemos isso na semana que nós lemos minuciosamente cada detalhe da vida de Sansão e aprendemos todas as lições da vida dele. Nós temos a playlist salva aqui no canal. Mas eu quero enfatizar para você que nesse período aqui, né, desde o início da vida dele, mas nesse período aqui também, Sansão vem brincando com o erro, brincando com as suas fragilidades que ele não consegue ver. Porque ele, por ser um homem forte, destemido, né, que era inderrotável, ele se sentia que não precisava de ninguém para nada, nem de Deus. Então, para que obedecer a Deus se ele já tinha tudo em suas mãos, tudo que ele queria? Se um leão lhe atacasse, ele rasgava o leão, despedaçava-o ao meio. Se 1000 homens o atacassem, ele dava um jeito de lutar com todos aqueles homens e destruí-los. Então ele se sentia tão poderoso que ele não precisava de Deus. Isso fazia com que ele se tornasse vulnerável, frágil diante do pecado, diante da falha, diante dos erros, diante inclusive da prostituição, que nós vemos aqui desde o início
da vida de Sansão, desde, melhor dizendo, da fase adulta da vida dele, ele já quis fazer alianças com o povo filisteu, que era proibido, segundo a lei mosaica, e também porque Sansão era nazireu. Mas a palavra que eu quero trazer para você nessa manhã é para trazer você a reflexão, o que nós temos feito na nossa vida cotidiana, que nós temos estado vulneráveis, que nós temos estado expostos e nós temos permitido que o mal entre de forma sutil. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa me oferecer um cigarro, isso para mim não é uma tentação. Eu nunca fumei, eu nunca gostei de fumar, nenhuma época, nenhuma fase da minha vida fui viciada em cigarro. Então isso para mim não é uma tentação, não é uma vulnerabilidade que eu tenho. Porém, uma pessoa que está tentando deixar de fumar ou que parou de fumar recentemente ou há alguns anos, que foi dependente do cigarro por muito tempo, se alguém fuma perto dela, aquilo para ela soa tentador. Aquilo para ela vai bater uma vontade dela voltar a fumar. E nós sabemos os prejuízos que o cigarro causa. E eu estou citando o exemplo aqui do cigarro, mas tem uma gama de outros exemplos que eu poderia citar, como a bebida alcoólica, como as drogas ilícitas, e entre outras coisas, como a pornografia. Então, se essa é uma fragilidade que eu tenho, por exemplo, se fosse o cigarro, né? Se eu tenho uma fragilidade, uma certa dificuldade de vencer esse mal, né? De me livrar, de me afastar do cigarro, que é prejudicial para a minha saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar mecanismos, meios, formas de me afastar de quem fuma, e também de não conviver com quem fuma, e também de não facilitar com que eu vá atrás disso, de me manter ocupado. Tenho que procurar tratamento químico, se for o caso, tomar algum tipo de remédio que o médico recomendou, procurar uma ajuda profissional, terapêutica, para eu me desapegar desse vício, enfim. Eu vou em busca de me libertar disso, de me livrar. E quando eu me sentir vulnerável, eu preciso criar estratégias para não ficar, como a gente chama, né, à beira do abismo, a ponto de alguém só me empurrar ali para eu cair. É sobre isso que eu quero falar para você. Olha, a Bíblia vem dizer em várias passagens para nós, fuja da aparência do mal. Ou seja, vamos ler um texto aqui, que aí eu vou continuar contextualizando isso. Está em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22. Ficou até engraçado, né? Se você puder abrir aí, está escrito dessa maneira. São os conselhos de Paulo, do apóstolo Paulo, para o jovem Timóteo. Ele que era um jovem discípulo de Paulo, né? E ele vem aconselhar Timóteo dizendo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Perceba, essa semana inteira nós estamos falando sobre erros, sobre falhas, fizemos aí a diferenciação entre remorso e arrependimento, que você já aprendeu. Fizemos aí uma contextualização sobre o que você tem que fazer, quais ferramentas você pode se valer, você pode utilizar quando você falhar, quando você pecar, como disse Jesus. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, ou seja, todos nós falhamos, todos nós erramos. O que nós não podemos é permanecer cometendo os mesmos erros. Permanecer, como eu chamo, andando em círculos, permanecer deslizando no mesmo pecado. Sempre tá ali errando naquele mesmo ponto. E amanhã, especificamente, nós vamos falar exatamente sobre isso. Como que eu me livro de um vício, Ellen? Como que eu venço um pecado que já está me vencendo há muito tempo? Como que eu venço uma coisa que está já se tornando mais do que um hábito, já se tornando um vício na minha vida? Seja um vício no celular, na rede social, seja um vício em ver conteúdo ilícito, seja um vício em alguma outra coisa que está te vencendo, que está tornando você vulnerável. Na questão aqui do Sansão, ele não estava nem um pouco preocupado em abandonar o pecado, não estava nem um pouco preocupado em abandonar a prostituição. Ele estava se divertindo com aquilo. E esse é o que é o problema. Esse aqui é o erro número 1 que nos deixa vulnerável, que nos faz ficar reféns, que eu chamo de escravo do pecado mesmo, que a própria Bíblia vem dizer. Por quê? Sansão estava ali se divertindo com Dalila, e não foi aquele divertimento assim que durou 1 hora, 2 horas de uma noitada, não. Foram vários dias ali que ele poderia ter fugido da aparência do mal, poderia ter se arrependido, teve tempo para tudo isso, mas estava bom demais. E o problema do erro, da falha, de algumas falhas que nós cometemos, e aí vem todos os ensinamentos que nós já aprendemos essa semana, a falta de arrependimento, né? Às vezes você confundiu o arrependimento com o remorso. O remorso pode fazer uma bagunça mental e te conduzir a não se arrepender, a tentar justificar o teu erro. Por exemplo, uma pessoa que trai o cônjuge, que trai o parceiro, pessoa que trai, né? Que tem um relacionamento extraconjugal, e a pessoa não se arrepende. Claro, que ela mantém aquele relacionamento por um tempo, né, as escondidas, enfim. Ela está ali, muitas vezes, imbuída só de remorso, ou às vezes nem remorso não sente.
mas ela está imbuída de remorso e ela começa a criar justificativa, narrativa para o erro dela. Ah, eu fiz isso porque ele também cometeu aquele erro. Ah, eu fiz isso por esse motivo. Ah, eu fiz isso porque, sei lá, estava carente ou qualquer coisa desse tipo. Nada justifica uma traição, né, gente? Mas voltando aqui para essa questão de não brincar com uma coisa perigosa, eu não deixar esse espaço, não deixar essa brecha, essa lacuna. Se nós formos ainda para a Bíblia, para um outro texto que Paulo vem instruindo, quando Paulo vem nas cartas aos Coríntios fazendo instruções para os casais, você acredita que Paulo é tão minucioso nas suas instruções que ele vem falar sobre essa questão conjugal, para o marido e a mulher não se afastarem por muito tempo, para não dar brecha. Ele diz dessa forma, não dar brecha para o diabo, ou seja, porque quando um casal está há muito tempo sem contato, sem relações íntimas, sem afeto, sem comunhão, né? Que a gente fala que tudo isso tem que acontecer, não é só o relacionamento íntimo lá na hora, não. É um conjunto de coisas, mas quando eles se afastam por muito tempo, Paulo vem dizer que para tomar muito cuidado, para que isso não aconteça, para que o maligno não entre. Por quê? Porque nós somos de carne e osso, gente, nós somos seres humanos e a Bíblia o tempo todo vem enfatizar isso. Jesus mesmo veio trazendo ensinamentos demonstrando que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. A nossa natureza pecaminosa, a partir do Éden, essa natureza muitas vezes vai nos vencer. E como é que eu faço para vencê-la? Estando em constante conexão com Deus, estando em constante temor a Deus. Quanto mais eu falo das coisas do reino, quanto mais eu vivo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu aprendo sobre a palavra, sobre o manual de vida que eu chamo, né? Sobre aquilo que o Senhor nos deixou como instrução, quanto mais eu pratico isso, mais perto de Deus eu quero estar, mais afastado daquilo que é prejudicial para a minha vida, para a minha família, para todas as minhas relações sociais, mais distante disso eu quero estar, gente. Eu não estou falando aqui de uma forma, você não pode ouvir a música X, você não pode fazer tal coisa, você não pode, tinha até falado em uma live anterior aqui, há alguns dias, do quanto que as pessoas possuem imaturidade e às vezes inocência, mas a maioria das vezes imaturidade mesmo, acabam delegando os seus erros para terceiros. Por exemplo, é muito comum a gente ver na rede social líderes religiosos, né? Seja um padre, seja um pastor, quem quer que seja um bispo, eles abrirem caixinhas de perguntas e as pessoas irem lá fazer perguntas específicas. Pode fazer tal coisa assim e assim? Pode assistir tal coisa assim, assim, porque às vezes a pessoa está terceirizando a culpa. Por quê? Porque se aquele que está ali na posição de liderança, que nem eu falei agora, o padre, o bispo, quem quer que seja, a pessoa está ali, a depender do que ela respondeu, a pessoa que perguntou se sente, agora eu tenho um posicionamento, agora eu tenho uma autorização formal de que eu posso praticar isso aqui que eu estava na dúvida. A pessoa não se dá o trabalho de perguntar a Deus, o que o Senhor pensa disso? Qual que é a visão de Deus sobre isso? Será que isso agrada a Deus? Embora a pessoa não tenha também procurado o respaldo bíblico, ou seja, o que a palavra vem me dizer? O que o Senhor já deixou escrito a esse respeito? Isso é uma coisa muito minuciosa, muito detalhada, muito nova, muito atual, apesar de que eu defendo a ideia de que a Bíblia tem resposta para tudo, basta ter a paciência de procurar, mas ela tem resposta para tudo. Então a pessoa às vezes acaba querendo terceirizar essa culpa, porque ela sabe no fundo do coração às vezes que aquilo é errado, mas ela quer um aval, ela quer uma autorização de alguém humano como ela, para poder praticar aquilo que ela já estava a fim de praticar, às vezes já estava praticando. E aí quando esse líder, quem quer que seja, acaba ali autorizando, né, permitindo de alguma forma, tecendo a sua opinião pessoal, a pessoa acaba se achando na liberdade de ir lá e fazer o que quiser. Eu acho que eu consegui ser clara aqui, mas se ficou alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários que a gente vai esclarecendo. O que eu quero dizer para você é que o nosso contato com Deus, a nossa proximidade com Deus, faz a gente começar a sentir Deus. E como assim, Eli? A gente começa a pensar como Deus pensaria. A gente começa a entender o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Então você começa a ter a sensibilidade em determinadas situações. Bom, eu sinto que Deus não se agrada disso. Bom, eu sinto que isso não seria o feitio de Deus, dessa forma, não seria do caráter de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui? Muito cuidado para você não brincar com aquilo que é perigoso para você. Muito cuidado para você não ser, mas isso aqui é inofensivo. Porque o mal, ele é muito sutil. Se nós formos para o livro de Gênesis, capítulo 2, ali, capítulo 3, onde vai relatar a queda do homem, você vai perceber
que lá está escrito que a serpente era o mais astuto dos animais. Nós sabemos que a serpente é o diabo, né? Ali faz uma figura que representa o diabo. E nós sabemos que o maligno, o nosso adversário, ele é astuto e sutil. E muitas vezes entra no nosso coração, entra na nossa mente, prepara pratos que a gente fala, prepara situações para a gente cair. E se nós estivermos em desconexão com Deus, não tivermos a sensibilidade de perceber que aquilo é prejudicial, a gente mergulha de cabeça e só vê depois que já aconteceu. Então fica aqui o despertamento para você, biblicamente falando, não sou eu, não é minha opinião, mas aquilo que está escrito. Fuja da aparência do mal. Se está te perseguindo, se você sabe que aquilo é uma fraqueza para você, uma fragilidade, fuja, afaste-se. Procure estar em conexão com Deus. Vamos orar? Eu quero pedir você agora que curta esse vídeo e coloque aqui nos comentários, no chat, o seu pedido de oração e vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, nós entramos em oração nesse momento. Eu apresento todos quantos me ouvem, onde essa pessoa estiver. Eu apresento a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Eu apresento o Senhor, pedindo a proteção do Senhor, a mão poderosa do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Eu peço que o Senhor dê discernimento, abra o entendimento para receber aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Pai, segura nas nossas mãos e nos ajuda a fugir da aparência do mal. Nos ajuda a vencer as tentações. Nos ajuda, meu Deus, a estar fortes e firmes no Senhor. Naquilo que o Senhor nos ensinou, tem nos ensinado e tem deixado para os nossos corações. Nos ajuda, ó Pai, a estar mais perto do Senhor a cada dia. Ó Deus, nós te pedimos, nos dá um dia abençoado, na direção do Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos ajuda a organizar nossas emoções, acalma o nosso coração. Pai, acalma a nossa alma. Em nome de Jesus, toma o controle da nossa vida. Direciona os nossos passos. Atenta para cada pedido de oração, cada necessidade particular, cada dificuldade, cada desafio que cada um tem enfrentado e que só o Senhor conhece. Eu te peço, responda a cada pedido de oração, entregando assim, Senhor, a resposta que essa pessoa precisa. Em nome de Jesus é que eu te peço nessa manhã e te louvo. Amém? Você que orou comigo, Deus abençoe a sua vida. Eu espero você aqui amanhã para nós aprendermos como vencer aquele erro, aquela fragilidade que está me fazendo pecar tantas vezes, que está me fazendo cair tantas vezes no mesmo erro. Eu espero você para nós aprendermos amanhã, tá? Às 6h01 da manhã.